Mas agora vamos falar então um pouquinho mais do case específico, né, que foi o fluxo de checkout, né, que vocês desenvolveram nessa aplicação. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse fluxo e quais foram as tecnologias, os desafios bem deste fluxo, né, de checkout aí. Beleza. O cliente solicitou, né? Eles trabalham muito com essa parte de tentar explorar, né, todos os serviços online. Então, o objetivo principal deles era conquistar mais membros mesmo. E aí, então, a gente já tinha um formulário, a gente trabalhava com contact forms, tá, dentro do Drupal, e aí era um formulário que a gente montava lá para os usuários preencherem normalmente, mas ele não era tão dinâmico, né, tão flexível quanto os web forms. Então, chegou a solicitação da gente pensar a tecnologia que ia utilizar, o Daniel já estava no projeto também, e como ele falou ali anteriormente, a gente poderia fazer tudo através do Vue.js, que é o JS que a gente usa, o framework é o Vue, né? Por ele ter uma facilidade e também ele está em conformidade, né, com o Drupal, né? A gente pode adicionar ele em qualquer parte do código, né, sem problemas nenhum, como uma biblioteca mesmo. Então a gente escolheu utilizar o Vue. Porém, a gente não utiliza ele para fazer toda a dinâmica do checkout. Por quê? Por essas questões de segurança e também para o cliente ter a possibilidade de alterar coisas que ele queira através dos webforms, lá, como a gente falou, sem código, né? Colocar um campo extra, alguma coisa assim, ele pode fazer isso. Então, a gente escolheu utilizar o Webforms e o Vue a gente usa somente para o tratamento do que vem da API, sendo ela externa ou também através do Drupal, que tem elementos que são tratados, né? Vem uma API externa, mas são tratados dentro do Drupal e depois passadas para a gente trabalhar na parte do JS. E aí a gente faz todas as questões, né, de trabalho ali com as requests, né, dessa API, trabalha com os dados que vêm, né? Por exemplo, a gente recebe o nome do usuário, os valores e monta esse componente através dos campos lá do Webform, a gente consegue montar isso no Vue.js e também até partes de lógica, onde tenha que ordenar alguma coisa na parte do checkout, tenha que fazer alguma validação. Validação a gente faz também pelo JS, além de ter pelo PHP, né, por questões de segurança. E a gente tem todo um review depois, por exemplo. O cliente chega no final, ele quer escolher um plano, tá? Então, existe, por exemplo, três possibilidades desse plano. Tem o plano básico, o plano intermediário e o plano top lá da academia, né? Então, ele tem a opção lá de clicar no botão e adicionar o plano que ele quiser. Dentro desse plano, a gente monta lá as características, as features dele. Isso aí vem da API. Por exemplo, tem coisas que o plano básico ele não oferece. Aí tem lá a lista dessas coisas que ele pode comprar extra. Então, dentro de um bloco de planos, a gente consegue receber isso do formulário da API, pegar, né, através do Vue.js e montar isso no nosso Twig, no nosso HTML. Mas por que precisou do Vue.js, assim? Até então eu tinha entendido, né, que o Drupal tinha muita forma de personalização e tudo mais, e que por muitas vezes não precisava mesmo de ter algum outro front ou alguma outra que fosse mais pro-code, né? Por que precisou do Vue.js nesse caso? Então, o Vue.js trabalha basicamente com os critérios da API, né? Então, para esse checkout, eles utilizam uma API chamada Magic Line. Essa API eles têm lá na Alemanha, que é onde o cliente reside, e eles fazem a utilização disso externamente. Eles montam lá todos os pacotes através dessa API e a gente tem que pegar esses dados. Então, tem que ter um tratamento de dados via código para isso aí. Mas também aí relacionado ao no code, né? Acredito que essa parte fica a critério do cliente lá. Na hora do webform, ele pode adicionar um campo a mais, mas esse dado ele vem de algum lugar. Então, quando ele vem de algum lugar, ele é tratado em algum lugar. Se ele vai ser exposto para, por exemplo, aparecer na tela do usuário, como eu disse, os itens para o usuário escolher, que sejam itens extra da academia, por exemplo, ele quer uma toalhinha para treinar. Então, ele vai lá e seleciona, dá o check ali no botão,
que ele quer aquilo. A gente tem que tratar isso no JS, né? Não tem como fugir. Então aí ele recebe e a gente envia isso através também do Vue.js que ele está escolhendo lá. E aí já altera o valor automaticamente, vai alterar o valor lá do plano que era básico, vai acrescentar esse item na montagem e já vai aparecer isso na tela para o usuário. O que que ele está escolhendo ali na hora, aparece o review para ele. Até para contextualizar um pouco melhor isso, assim, por que que a gente não usa o sistema do Drupal mesmo, que já provê inputs e coisas prontas para nós e tal, tudo? Bom, se a gente imaginar a tela de seleção de planos, primeiro a gente precisa selecionar para qual clube a gente está falando. Essa é a primeira pergunta que a gente faz em termos de fluxo e de API. Dependendo do clube que a gente estiver falando, a gente vai ter uma resposta diferente no Package Selector. E ele é um componente que foi incrivelmente bem desenvolvido em termos de UX e UI. E não é um select, não é um input, não é um checkbox, sabe? Ele é uma combinação de todas essas coisas. E por conta disso, então, o Vue.js ele tem a capacidade de ser muito mais adequado para responder a esse tipo de solicitação, né? Então a gente acabou optando por utilizar ele. E aí, no caso, no back-end, muitas vezes a gente, ao invés da gente estender a partir de um drop-down, por exemplo, né? E aí liberar o template para que esse template seja customizado lá no front para responder como a gente espera, muitas vezes a gente precisou atender a partir de um campo hidden, por exemplo, porque a informação vem da API. Então, o cliente selecionou o clube, a gente pergunta para uma API externa quais os pacotes que ele pode escolher. E aí a gente precisa gravar não só o pacote, mas a variação desses pacotes, né? Como o Henrique explicou há pouco, né? Ah, você quer com toalha, quer sem toalha e tal, tudo. E para piorar a nossa situação, a gente ainda piorar, eu quero dizer, do ponto de vista técnico, essa abordagem é uma abordagem Forms with Steps, né? Que também é uma coisa que o Web Forms nos proporciona. Então a gente pode escolher utilizar, e o Forms with Step é aquela coisa: seleciona teu nome, teu sobrenome, vai para o próximo passo, seleciona teu telefone, vai para o próximo passo. E a gente precisou transitar essa informação através desses estados. E aí entra o Form State do Drupal, que é interessantíssimo, que ele tem a capacidade no back-end de guardar essa informação. E aí, da mesma maneira, como o Henrique citou ali a tela de review, não existe o componente de review no Web Forms. Isso não existe, não existe input, não existe nada nesse sentido. Mas por termos de UX e UI, foi decidido que teria uma tela de review antes da confirmação da contratação do pacote. Aquilo foi um baita de um desafio, porque a gente precisou utilizar essa tecnologia que a gente tinha no Drupal e comunicar ela com o Vue.js de modo a prover esses valores que estão transitando também no Form State, né? Então, muitas vezes a gente utilizou a abordagem do Drupal Settings, e aí eu não sei se o Henrique quer também falar um pouco mais disso, que eu acho que foi bem interessante, foi bem desafiadora essa interação entre o back e o front. É, a questão assim, então, do front, como tu falou mesmo, muito se deu, né, a utilização mesmo do Vue, também por essa questão do layout, né, do UX e UI, como o Daniel falou. Eles já tinham isso do lado deles, né, o planejamento do design, porque também é essencial, né, a gente enxerga que é essencial, né, hoje em dia, a gente ter a base, né, conseguir chamar o cliente através do design, né, então, como a ideia é ter mais membros, né, para a academia, então isso é também muito relevante. E também essa história ali de ser por etapas, né? O webform montado ali por etapas. É interessante, tipo, que a primeira etapa, onde a gente escolhe o clube, o usuário consegue, ao selecionar o clube, ver ele no mapa. Então a gente também consegue montar isso, tá? A gente tem um mapa, usa o Google Maps e tem os pins lá, da onde está aquela academia, né? Aparece o endereço, então o usuário vai conseguindo observar aquilo tudo, né? Que ele está fazendo ali, que ele está escolhendo realmente.